O Edson, por que a doutrina espírita tem a reencarnação como seus postulados principais? Bom, primeiro porque os próprios espíritos colocaram isso, né, para o Allan Kardec, tá certo? E segundo, que sem a reencarnação, boa parte da crença espírita não se confirma, ou seja, não tem liga, né, não dá uma sequência. Porque se você retirar a reencarnação dos conceitos todos que a gente tem do espiritismo, vai ficar um vazio. Vai ficar uma situação em que muitas das coisas que você hoje tem uma lógica, né, que você tem uma linha de raciocínio que te explique uma série de coisas, principalmente da justiça divina e por aí afora, se perdem. Por exemplo, como é que você vai explicar, Cláudio, a situação, por exemplo, de uma pessoa que nasça com um determinado tipo de problema, que ela já traz de berço isso, diante das leis divinas, se não houver a crença na reencarnação? Ou seja, se não houver uma crença de que foi algo anterior. Até a lei de causa e efeito, né, que é a principal da doutrina, ela se perde se você não tiver essa crença. Tá certo? Então é a base, eu diria que uma das bases da doutrina é a própria reencarnação. Para se compreender a justiça divina, não tem outro jeito, tem que entender a lei de reencarnação. Senão, se você pega, por exemplo, essa situação, imagina, se você usar só as questões físicas para explicar, a questão da genética e tal, não tem como você considerar Deus justo se, por exemplo, nasce na mesma família uma pessoa com todas as suas capacidades cognitivas, capacidades intelectivas e tal, depois nasce um outro com problemas. Quer dizer, se você, e é normal você ter isso em famílias, você tem famílias que têm filhos saudáveis e têm filhos não saudáveis, na mesma família. Então a explicação não está nos genes, não é uma falha genética, tá certo? Porque os genes, eles são, vamos assim dizer, produtivos, são saudáveis, tanto que geraram filhos saudáveis. Mas se vem um que não é saudável, a explicação não é física. Ela só pode ser uma explicação espiritual, vamos assim dizer. E aí como é que você vai, diante da lei de causa e efeito, explicar uma situação dessa? A pessoa já traz de berço uma situação, tá certo? A causa disso só pode ser uma causa anterior, e não uma causa atual, né? Agora, qual que é a maioria das nossas aflições? São causas do passado ou são as atuais? Eu acho assim, Cláudio, se você pega, eu estava até relendo hoje de manhã isso, se você pega lá a questão 258 do Livro dos Espíritos, que é a escolha das provas, né? Os Espíritos dizem que a escolha é feita com base naquilo que o Espírito vislumbra para ele como crescimento. Ele vai vir para passar por determinadas coisas que vão fazer com que ele cresça espiritualmente. Ou seja, ele vai passar por situações em que, enfrentando essas situações, ele vai sair melhor como espírito. Tá certo? Então, quando você pega uma situação dessa em que você escolhe coisas, né, e que você vai vivenciar coisas que atrapalhem o seu desenvolvimento, está claro que não foi uma escolha sua anterior, porque senão seria uma incoerência. Você, com as suas plenas capacidades, né, vamos assim dizer, mentais, escolher para passar por situações que vão prejudicá-lo como espírito, isso é uma incoerência. Então, dentro desse conceito, os grandes gêneros das provas são escolhidas antes, porém, a maioria das situações que nós enfrentamos no dia a dia é em detrimento ou é em relação às escolhas que nós fazemos no dia a dia. Sim. Então, nem tudo estava escrito. Não existe um Maktub, né? Não, nem tudo. Por quê? Porque é assim que a gente vai se desenvolvendo. Senão nós seríamos marionetes, você concorda?
Nós estaríamos sendo manipulados. Apesar de que existe esse conceito, né, que até os espíritos colocam lá na questão 459, de que nós somos conduzidos pelos espíritos. Somos induzidos, na verdade, não conduzidos. Eles têm um determinado acesso, né, aos nossos pensamentos e tal. Porém, o que nos faz desenvolver é justamente ter a capacidade de fazer as escolhas corretas naquele momento. É uma coisa assim meio estranha de a gente entender, mas ao mesmo tempo que você escolhe, você vem, começa a vivenciar coisas, você é influenciado de alguma forma, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Sim. E ao determinar as escolhas que você vai fazer, é que você vai crescendo nesse processo. Se você escolheu alguma coisa que te fez mal, por exemplo, você já aprendeu com aquilo. A próxima vez você já não escolhe mais aquele tipo de situação. Tá certo? Aí se você escolheu uma coisa que te fez bem, naturalmente que aquilo passa a fazer parte do seu dia a dia. E de novo, a gente tem que entender que essas escolhas vislumbram o crescimento do espírito e não o crescimento material. Entendi. A gente tem que saber fazer essa separação, Cláudio, porque a vida em si, do jeito que ela é organizada, a sociedade, é uma sociedade de consumo, né? E que levam as pessoas a privilegiarem o desenvolvimento material. Então, hoje, a sociedade, ela dá privilégios, ela considera como sendo pessoas vencedoras aquelas que têm coisas. Sim, é o que tem destaque, né? Isso. Para o espírito, nem sempre ter coisas é bom. O que a gente tem que entender é que o desenvolvimento do espírito não é aquele que tem, é aquele que possui determinados valores ou coisa desse tipo, entendeu? Então é entre você ser e ter. No caso do desenvolvimento do espírito, a gente tem que privilegiar o ser. O que é que eu sou efetivamente? O que é que eu faço com as coisas que eu tenho? O quanto que elas me influenciam ou não? O quanto que eu estou preparado, por exemplo, para retornar para o plano espiritual, sem ter esses apegos todos que a gente tem aí na vida material. Isso faz uma diferença enorme lá, né? Para o espírito faz muito. Faz demais. É que a gente, infelizmente, não se reconhece ainda como espíritos, né? Até nós espíritas. Até a gente tem... É muito forte isso, né? Do material ainda. Nós temos uma dificuldade aí para se entender e se aceitar como espíritos, né? Por isso que a gente sofre as consequências disso. A Juliana Fini tem uma pergunta. Bom dia. Todos aqui hoje, neste momento na Terra, nesse despertar, somos todos devedores. Ou existe espírito novo sem dívida? Isso seria um despertar para uma nova Terra? Juliana Fini. Tem espírito novo na Terra? Olha, Juliana, pode até ter, mas normalmente, hoje é dia do índio, certo? Normalmente o espírito novo, ele vai reencarnar em situações onde ele vai ter uma necessidade de aprendizado primário, às vezes, né, ainda. Então, eu diria que a maioria dos espíritos que estão vivendo hoje na Terra não são espíritos novos, não. Apesar de que lá na questão, se não me engano, é 89 do Livro dos Espíritos, diz que Deus não para de criar, né? A criação ela é constante. Porém, essa criação ela é a nível de universo em si. Quer dizer que vem tudo para a Terra. Não, a Terra é um dos planetas, né? E, aliás, a Terra já migrou, né, dessa fase de planeta primitivo, ela hoje está vivenciando uma situação de planeta de provas e expiações, que seria o segundo nível lá na escala, e indo para o terceiro nível, que é de regeneração. Então, consequentemente, dificilmente um espírito novo estará reencarnando aqui. E se vier a reencarnar, ele vai, ou encarnar, né? No caso dele ser novo, ele vai encarnar, né? Primeira vez. Não seria numa situação, seria talvez lá na situação um pouco mais selvagem ali, um pouco mais voltada para a natureza em si, por um aprendizado de uso do corpo e por aí afora, né? Mas isso é especulação, tá? Não teoria, é nada, né? É uma teoria, não é nada na prática, concreto, a gente não sabe. Érica Silva na audiência, a Maria Helena Martins, Sorocaba, desejando bom dia feliz, é isso aí. E a Conceição Ortiz,
Bom dia, amigos. Vão participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior. Também pelo WhatsApp 985759580. Você pode mandar sua mensagem de áudio e sua mensagem também de vídeo. Edson, falando sobre a lei da reencarnação, por que tem que ter o esquecimento do passado? O esquecimento, Cláudio, ele é fruto de uma necessidade da natureza em si. Porque o que acontece, fisicamente falando, né? O espírito, ele é ligado ao corpo, né? Ao feto, futuro desenvolvimento do feto. E conforme o feto vai se desenvolvendo no útero, ele vai atraindo o espírito. Vai atraindo, e vai se enraizar. Os espíritos dizem que ele se enraiza, né, no feto, o espírito. Então, nesse processo aí, como ele está se ligando a uma matéria, acontece naturalmente a perda da sua consciência, da sua consciência em si como espírito, né? Há até umas certas controvérsias. Tem gente que acha que o espírito já perde antes, tem gente que acha que ele vai perdendo aos poucos. Alguns estudos têm comprovado que, na verdade, o espírito pressente sabe o que está acontecendo. Sabe se ele está sendo benquisto, se não está, e por aí afora. Isso na gravidez. Na gravidez, é. Então, conforme ele vai se enraizando, ele deixa para trás a sua consciência espiritual. Tá certo? Tem casos, Cláudio, que aí é uma questão que a gente tem que pensar, que não existe assim uma comprovação, mas é uma questão da gente usar o bom senso para entender. A lógica. É a lógica. Imagina assim, que você é um espírito endividado com a sua futura mãe, tá certo? Que você tenha causado algum mal para ela ou alguma coisa, e que vocês estão vindo juntos, quer dizer, você está nascendo através dela para se formar ali naquele lá, para se reconciliarem, para criarem um outro tipo de condução, de ideais, de amor e por aí afora, visando o crescimento de ambos. Imagine você tendo plena consciência do que fez a ela no passado e ela tendo plena consciência de quem é você. Seria impossível, né? Como é que você leva adiante essa gravidez, por exemplo? Como é que você leva... Então, nesse sentido aí, há casos em que eu acho que é provocado, inclusive, um certo adormecimento e um certo adormecimento de quem está aqui para receber e quem está lá para vir, para que possa para que possa acontecer de fato esse reencarne, tá certo? Isso é um ponto. Então, ajuda no processo de aceitação um do outro, né, para esse desenvolvimento. A outra questão que fica também, Cláudio, é a seguinte: qual seria o mérito de você, por exemplo, vamos fazer uma analogia com um exame que você vai fazer lá. Você estudou, você se preparou para fazer aquela prova, tá certo? Então você vai lá e faz para se testar mesmo. Porque o grande objetivo é esse, assim, ó, o quanto eu sei de fato. Quanto eu aprendi. Isso. Ou você vai fazer a prova só para passar e daí você leva a cola. Fazendo essa analogia, se você lembrasse de tudo, você está trazendo a cola. Qual seria o mérito de você vivenciar uma nova experiência? Então, se você está trazendo a cola, entende? Não teria sentido. Você vai fazer as escolhas já baseado na cola. Como é que você vai se desenvolver? Como é que você vai aprender? Sem contar que essa cola, na maioria das vezes, é errada, né? Então. Que a gente traz coisas do passado. Então, fazendo essa analogia, o esquecimento do passado, na verdade, ele é uma bênção em alguns aspectos, e ele é ótimo para o espírito em outros, porque propicia esse desenvolvimento dele, que ele vai fazer as escolhas numa tentativa ali de erros e acertos, e ele vai se desenvolver, tá certo? Porém, tem uma questão que a gente tem que considerar, que é a seguinte: nós podemos ter acesso às nossas necessidades básicas de espíritos toda noite, quando dormirmos. É verdade. É uma das coisas que as pessoas esquecem, ou pelo menos não consideram, tá certo? Ora, toda noite a gente sai do corpo. Tudo bem, tem uns que saem e ficam dormindo mesmo, né? Tão preguiçosos que são. Mas normalmente o espírito
que está num processo de desenvolvimento ativo e tal, ele saindo, ele vai ter acesso a informações um pouco mais ampliadas, né, das suas condições e tal. E toma as grandes decisões lá no plano espiritual. Quando acorda, de repente até muda caminhos, muda rumos, muda as decisões que já tinha tomado, ou coisa que o valha. Sempre visando o desenvolvimento do espírito. A Helena Correia, por que nasce um bom e outro com deficiência? Então, a questão está isso naquilo que eu estava falando, da lei de causa e efeito, né? A gente precisa entender o seguinte, a deficiência em si, ela não é ruim para o espírito, ela é um bem. Não é um castigo. Não é um castigo, é um remédio. Às vezes o espírito ele está precisando, né, passar por uma reencarnação assim, até para readquirir a plasticidade dele lá, o reequilíbrio espiritual dele, do seu perispírito e tal. Então não é um mal, tá certo? Pelo contrário, em alguns casos é um bem. É que a gente tem que aprender a olhar, de novo, o nosso grande problema como espíritos e espíritas é entender que as nossas necessidades são espirituais não materiais. Essa que é a nossa grande dificuldade. Porque, infelizmente, estando na vida física, a gente privilegia a matéria, esquecidos que somos espíritos. O fato da gente esquecer que é espírito, a gente vai privilegiar a matéria e, de repente, a gente vivencia situações que não são boas para o espírito. Tá certo? Então, eu sei que não é fácil aceitar, né, uma situação dessa, mas se a gente quiser entender o Deus justo e bom, como a gente falou aqui no início do programa, num caso como esse, você tem no mesmo lar uma pessoa com todas as suas faculdades, todas as suas capacidades, e um outro que não, ora, Deus está sendo injusto. Genética não é porque o fato de ter o bom significa que a genética é boa. Houve falha física na concepção do segundo? Não, é uma necessidade dele, como espírito. Se você achar que é falha, você está culpando ou a natureza e indiretamente culpando Deus. Não, e também vira uma roleta, quer dizer, fica uma incógnita, né? Vou arriscar, quem sabe dessa vez dá certo. Não é assim que funciona, né? Não, existem leis, né? É isso. Edson, tem uma boa pergunta aqui para você, viu? Faltando 4 minutos para o intervalo, vamos pegar aqui. A Juliana Fini, ela diz o seguinte: uma entidade que trabalho no Centro Espírita me disse que os negros são antepassados de quase todos os que viveram no Egito. Eram soldados de várias patentes e até mesmo gênios da época. Por acerto de dívida, vieram nesta terra como negros, ainda muito fortes e guerreiros, e mesmo assim foram escravizados, se permitindo para esse acerto. Aí ela pergunta: o que vocês me dizem sobre isto? Eu diria que é uma visão desta entidade. Como é o nome da ouvinte? Juliana Fini. Juliana, é o seguinte, olha, nós precisamos entender que os espíritos, eles são como a gente. O fato de ele ser espírito não significa que ele tenha mais sabedoria ou mais conhecimento do que nós mesmos. Então a gente tem que usar qualquer informação que venha do plano espiritual, a gente tem que usar o senso, a gente tem que usar a razão, a gente tem que usar... Eu diria que a gente tem que usar as 3 peneiras de Sócrates. Não sei se você sabe, Cláudio, quais são as 3 peneiras de Sócrates. Eu li a história, mas a não primeira lembro. era se é verdade aquilo que você vai passar para alguém, ou que você está recebendo de informação. A segunda é da bondade, se aquilo vai ser bom ou não para a pessoa. E a terceira, da utilidade, se aquilo vai ser útil. Tá certo? Então, desculpe a entidade que passou essa informação para a Juliana, eu não vejo, primeiro, se é verdade ou não dá para saber, se isso é bom ou não, e se isso é útil. No que isso é útil para a gente. Tá certo? Então, infelizmente, é mais uma informação que vem que não contribui em nada para o nosso entendimento melhor da doutrina, para o entendimento melhor do que nós, como espíritos, podemos aprender. Tem que fazer como Kardec, né? Ouve, analisa e deixa ali de lado, porque tem questões que a gente ainda não pode saber, né?
Lógico, se você parar para pensar, a migração, né, o crescimento das raças no planeta, eles tiveram influências físicas do sol, da neve, do meio e tal. Então, naturalmente que cada raça, e fisicamente falando, não espiritualmente, fisicamente falando, as raças se adaptaram ao meio. Consequentemente, os espíritos lá no plano espiritual, eles vão reencarnar de acordo com as suas necessidades. Se não, viu, Juliana, a gente teria que começar a acreditar agora que existem espíritos de negros lá no plano espiritual, espíritos de asiáticos, espíritos de indígenas. E não é bem assim. O espírito é espírito. O espírito não tem raça, não tem cor, não tem credo, não tem sexo. O espírito é uma energia. A condição do reencarne dele na vida física é para o seu aprendizado momentâneo. Uhum. Aqui pelo WhatsApp, gratidão por todo esse aprendizado. Edson, você tem que vir todo dia, muito bom. Ensino simples que arquiva no cérebro. A Vera do Tucuruvi, olha aí. Obrigado, Vera, pelo carinho, mas eu tenho atividades, eu trabalho para viver, então não dá para vir todo dia, mas eu agradeço. Edson, voltando lá à questão dos indígenas. E você até citou o exemplo, né? Afeganistão, Amazônia, é claro que, pelo menos na lógica, a grande maioria iria preferir a questão de encarnar ou reencarnar na Amazônia. Principalmente as mulheres. Que sofrem bastante. O espírito que decide reencarnar, vamos de novo, o espírito não tem sexo, aí ele decide reencarnar no corpo feminino para aprendizados. Que tipo de aprendizado ele está precisando? Ele precisa ser ele precisa sofrer situações de repreensão ou situações de liberdade? Poxa, reencarnar num corpo feminino de uma índia, por exemplo, na natureza, olha que coisa maravilhosa. Agora, reencarnar num corpo feminino no Afeganistão, olha que coisa horrível em termos de aprendizado. Uma situação terrível. Então, é preconceito que dita essas coisas. Infelizmente, o ser humano precisa raciocinar um pouco mais, né? Precisa pensar um pouco mais antes de tomar determinadas decisões aí do que é bom, não do que é certo ou errado, tá certo? Agora, quando se pega a história, por exemplo, do nosso país, já ouvi alguns espíritas dizer o seguinte: os índios tinham que passar pelo que passaram. Isso é uma realidade ou é uma falta de compreensão dessa grande lei aí da reencarnação? Quando se fala isso, Cláudio, está se usando aí a lei de Italião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que os índios têm a ver com o que os portugueses fizeram com eles? No meu modo de ver, nada. Nada, infelizmente. De novo, aquela música do Legião, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quer dizer, infelizmente, o processo civilizatório fez com que se perdesse muito dessa questão da conexão do ser com a espiritualidade em si. Tá certo? Se distraíram, né, das coisas e tal. Então, você parar para pensar assim, puxa, se você for usar esse tipo de raciocínio que está se falando aí, né? Aqueles índios todos precisaram passar por aquilo porque numa vida anterior fizeram coisas ruins. Isso é um pensamento raso, é um pensamento que, de novo, privilegia a matéria em detrimento ao espírito. Sim. O espírito não reencarna para sofrer. O espírito reencarna para crescer. A gente já falou num programa aqui que sofrimento é opcional, lembra disso ou não? Lembro que você falou. Então, na verdade, não dá para ficar usando a lei de Italião em tudo. Tá certo? Às vezes as escolhas que são feitas para vivenciar provas, por exemplo, mas no sentido de um aprendizado, de um desprendimento, inclusive. Tá? E pensar dessa maneira é tratar a reencarnação como um castigo. Né? Sim, quando na verdade não é. De pagar débito. Não é. Aliás, eu convido os ouvintes a lerem lá no Livro dos Espíritos, tem todo um capítulo inteiro tratando de reencarnação lá, né? Da pluralidade das existências que se fala, né? É fantástico o aprendizado. Fantástico mesmo. A meta da reencarnação é sempre a evolução. Claro, Cláudio, não pode ser de outra maneira. Quer dizer, até naquele caso que a gente está falando aí de alguém que nasça num corpo defeituoso, por exemplo, o objetivo é o crescimento.
Aquele espírito está vivenciando aquela situação para o aprendizado dele. Qual é o aprendizado? Aí é com o próprio espírito. Depende dele, tá certo? E tem um outro problema, Cláudio, que as pessoas costumam olhar os pais de crianças especiais também com um olhar crítico, com um olhar de O que eles fizerem? Não, nossa, o que eles aprontaram para ter um filho assim? Não aprontaram nada, são pais maravilhosos que, é uma que abriram mão, abriram mão de uma série de coisas para aceitar um espírito. Eu diria que são espíritos num processo de evolução melhor do que o nosso, que estamos criticando eles. Com certeza.